Boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à reunião do Tropa de Elite de Jesus. Com muita alegria no coração e gratidão a Deus, confiança no nosso Senhor Jesus, que hoje eu trago essa ministração. Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus e eu pertenço à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu, nós somos a noiva que Jesus vem buscar. Eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade, a liberdade que nós temos aqui no Brasil de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos falar do Evangelho aqui no Brasil para vários lugares do mundo. Podemos falar lá para a Noruega, para a Alemanha, Holanda, Itália, aonde ainda existe essa liberdade, e louvado seja o nome de Jesus por isso. Eu vou contar agora um pouquinho para vocês sobre o Ministério Tropa de Elite de Jesus. O Tropa de Elite de Jesus, ele nasceu no coração de Deus, e a pastora Fabiana e o pastor Rony, a partir de um chamamento de Jesus, passaram a fazer o que nasceram para fazer. E é no cumprimento do seu propósito, através do ensino do Evangelho, que eles conectam intercessores de vários lugares do mundo. Fabiana e Rony não apenas fazem o que nasceram para fazer, mas também orientam outras pessoas a também fazerem. E o que nós nascemos para fazer, minhas irmãs? Nós nascemos para fazer discípulos de Jesus, através da pregação do Evangelho. Então, nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Nós somos um ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós adoramos o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Nós nos encontramos aqui pela plataforma Zoom para o ensino do Evangelho e a manifestação do reino de Deus. E nas reuniões nós compreendemos a vida alicerçada nos princípios de Cristo, a cultura do reino e a mentalidade de governo. Nós somos um ministério que está comprometido com a palavra e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Jesus Cristo. Aqui, nessa plataforma Zoom, os homens se reúnem toda segunda-feira às 20 horas. As crianças se reúnem nas terças-feiras, às 2h30 e às 19h15. Na terça-feira à noite, nós também temos o ensino, que se chama Efatá, às 20 horas. Os jovens se reúnem às 20 horas nas quartas-feiras. O Tropa, além desse encontro que nós estamos realizando agora, tem também uma segunda edição, às 20 horas. Isso ocorre todas as quintas-feiras. Além das ministrações que acontecem aqui pela plataforma Zoom, nós também temos os nossos grupos do WhatsApp e você pode participar. É só clicar no link abaixo e você já fará parte. Os nossos encontros presenciais se chama Projeto Atos e ele ocorre na cidade de Joinville, Itajaí, Bombinhas, no Rio de Janeiro, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em Lieden, na Holanda, e em Recife, Pernambuco. Então, irmãs, quem nós somos? Ali na palavra do Senhor, em 1 Pedro 2,9, diz quem nós somos. E o Senhor diz que nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, que Ele escolheu para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, irmãs, o Tropa de Elite de Jesus. E sobre a nossa identidade, os que são Tropa de Elite de Jesus já sabem que nós somos os filhos de Deus, que pertencemos ao seu reino e que estamos atualmente sendo forjados a noiva perfeita que espera a vinda do noivo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãs, vamos para a ministração desta tarde. Hoje, 27 de abril de 2023. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com o rei Ezequias. Vamos falar sobre quem foi o rei Ezequias, a forma como ele conduziu o seu reinado
e também sobre a sua principal falha, segundo as narrativas bíblicas. Quem aqui já conheceu a história do rei Ezequias? Ao longo das últimas quintas-feiras, identificamos a direção do Espírito Santo de Deus, que está orientando sobre as questões eternas. Está falando do reino de Deus, não é mesmo? Eu trago a lembrança aqui a ministração da Larissa, que ela trouxe sobre nós sermos os representantes do reino de Deus aqui nessa terra. Larissa falou que nós somos os embaixadores responsáveis por estabelecer o reino de Deus aonde nós estivermos. Entre outras coisas, falou sobre este reino ter uma linguagem própria, a moeda própria, e tudo que devemos aprender a esse respeito, para que possamos fazer tudo de acordo com a vontade do nosso rei. O nosso rei, o nosso amado Deus, o nosso rei Jesus e o Espírito Santo. A Suzana trouxe na última ministração uma das diretrizes deste reino, que tanto falamos. Falou, entre outras coisas, que tudo é possível para aquele que crê. Uma chave importantíssima neste reino é a fé. Realmente, não podemos estabelecer esse reino sem ela. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Já a ministração da pastora Fabiana trouxe outras duas chaves poderosíssimas para o nosso entendimento sobre como funciona o reino de Deus, que, entre outras coisas, falou sobre perdão e arrependimento. Bom, fiz um breve resumo aqui sobre as últimas ministrações que aconteceram no Tropa, e eu aconselho que, se você não assistiu, você assista no nosso canal do YouTube. Vamos falar, então, hoje, sobre o reinado de Ezequias. O reinado de Ezequias ele está escrito nos capítulos 29 a 32 de 2 Crônicas. Também está escrito no livro de 2 Reis, aí no capítulo 18, 19 e 20, e no livro de Isaías, nos capítulos 36, 37 e 38. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. E, segundo as Escrituras, Ezequias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Foi no início do seu reinado, ainda no primeiro mês, que ele abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois que fez isso, Ezequias mandou chamar os sacerdotes e os levitas para que uma reunião fosse realizada e mandou que eles se purificassem. Também mandou que o templo do Senhor fosse purificado. Mandou tirar do templo. Veja, irmãs, mandou tirar do templo tudo o que era impuro. Isso porque os antepassados haviam sido infiéis a Deus e o rejeitaram, viraram as costas para o templo do Senhor e deixaram de adorar a Deus. Ezequias, quando começou a reinar, resolveu então fazer uma aliança com Deus. Todos se purificaram e começaram a servir no templo, para ajudarem nos cultos de adoração e queimarem incenso em honra a Deus. Eles tiraram do templo tudo o que era impuro. Mas além de tirar do templo tudo que era impuro, eles também trouxeram os objetos que o rei anterior havia tirado do templo, porque ele era infiel a Deus. Foram realizados sacrifícios na época para a purificação do templo. Ali, na ocasião, eles cantaram músicas de louvores a Deus e depois ofereceram os sacrifícios de oferta de gratidão. Ezequias ficou conhecido por determinar a volta da comemoração da Páscoa e pediu perdão pelos pecados do povo, e Deus o atendeu. Foi ainda na reforma de Ezequias, depois da festa da Páscoa, que os israelitas foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas de Baal. Eles saíram e começaram a derrubar as colunas de Aserá e destruíram todos os altares e lugares pagãos de adoração. Ezequias, de fato,
organizou os sacerdotes, dando a cada um a sua responsabilidade. Então, cabia aos sacerdotes apresentar os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz, e aos levitas cabia cantar louvores de graças a Deus, e também eram os levitas que guardavam os portões da cidade. Então, o rei Ezequias mandou que os moradores de Jerusalém entregassem aos sacerdotes e aos levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo o que a lei do Senhor mandava. Então, logo que esta ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo. O povo levou vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das plantações. Trouxeram também, em quantidade, a 10ª parte de tudo o que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte de seus touros, dos seus carneiros e a 10ª parte de tudo o que tinham dedicado ao Senhor, seu Deus. E juntaram as coisas em grandes montões. Então, Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, disse que desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo, tinham bastante para comer e ainda tinha sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso nós temos comida até demais. Então o rei Ezequias ordenou que preparassem o depósito do templo e foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Colocaram uma pessoa para tomar conta e essa pessoa também tinha ajudantes. Estes distribuíam a quantia devida aos levitas, dando a cada um a mesma parte, e também era distribuído aos sacerdotes e às suas famílias. Os sacerdotes e os levitas eram consagrados a Deus e deviam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho. Foi isso que o rei Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, o seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Bom, queridos, esta foi uma pequena introdução do que aconteceu no reinado de Ezequias. Alguns ensinamentos importantes já nos saltaram aos olhos, não é mesmo? Vimos a importância de realizarmos a reconstrução do templo. Aí você deve estar aí se perguntando, reconstrução do templo, Dayana? Mas isso foi naquela época, não se aplica aos dias de hoje. É Antigo Testamento. Mas, queridas, nós não somos o templo do Espírito Santo de Deus? Não adoramos o nosso Senhor com o nosso próprio corpo? Não seria para isso que o Senhor nos chamou para este tempo? Reconstruir o templo, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor e colocando tudo aquilo que é dele. Temos, assim, como fez o rei Ezequias, que sim, realizar a purificação do templo do Senhor. Nós temos, sim, a responsabilidade de derrubar altares pagãos das nossas vidas. Temos, sim, que ser obedientes na entrega dos dízimos e das ofertas. Esses são alguns dos ensinamentos que o Senhor colocou no meu coração e, a partir das Escrituras Sagradas, trazer aqui nessa tarde. Mas nós não vamos parar por aí. Nós vamos seguir a leitura das Escrituras. E nós vamos falar sobre o grande milagre que viveu o rei Ezequias frente ao ataque de Senaqueribe. Depois de tudo isso, de todas essas provas de fidelidade, sim, o Senhor chamou a reconstrução do templo, a entrega dos dízimos e das ofertas e a derrubada dos altares pagãos de prova de fidelidade, irmãs. Uau!
Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Então, quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando aquele ataque, ele tomou algumas providências. Ele tapou a fonte de água que ficava fora da cidade, ele também tapou o canal que atravessava aquela região, isso para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto daquela cidade. Além disso, Ezequias consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor daquela que já existia. Além disso, Ezequias construiu defesas e mandou construir muitas lanças e escudos. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e ele disse, 2 Crônicas 32, 7 e 8, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo, ouvindo aquilo, descansou nas palavras do rei Ezequias, o rei de Judá. O povo ficou naquela ocasião muito animado com as palavras do rei. Mas, depois daquele ato do rei, veio Senaqueribe e enviou alguns dos seus oficiais até Jerusalém para entregar a seguinte mensagem a Ezequias, com o objetivo de assustá-lo e de deixá-los apavorados, e assim conquistar a cidade. Então, depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Esta foi a afronta de Senaqueribe, que achava que estava falando ao povo, mas estava atentando contra o próprio Deus. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todas as suas forças, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura, vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem nos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram mais ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizar e os perturbar, para tomar a cidade deles. Essa afronta do Senaqueribe está em 2 Crônicas 32, ali vocês podem ler do 1 até o 18. E é depois dessa afronta de Senaqueribe que o rei Ezequias foi falar o que estava acontecendo com o profeta Isaías.
Então, eles oraram a Deus e pediram a ajuda de Deus. E aí diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, da resposta que Deus deu daquela afronta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia! Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há um tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, eu planejei o que agora eu faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes, sem forças, desanimam-se, envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e sei quando você retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim. Você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, diz o Senhor, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que aquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim disse o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declarou o Senhor. Eu a defenderei e salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Isso está em 2 Reis 19, do 20 a 35. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou os soldados e os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para seu país, e alguns de seus filhos o matou à espada. Foi assim que Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. Depois disso, o rei Ezequias ele ficou muito doente. Então, Ezequias orou a Deus, o Senhor, e o nosso Deus disse que ele ficaria bom. Todavia, narra aqui as Escrituras que o rei Ezequias não agradeceu. E aqui diz que ele não agradeceu porque ele era orgulhoso. Aqui está outro ponto de atenção ao que o Senhor está comunicando neste tempo. Quantas vezes fazemos e obedecemos a Deus quando nós necessitamos de algo, irmãos? Se nós estamos enfrentando alguma dificuldade, se estamos com alguma doença, nós somos o primeiro a servir. Nós somos o primeiro a obedecer. Nós até realizamos alguns concertos, começamos a dizimar, a ofertar, mas depois que o Senhor nos concede o milagre, nós o esquecemos. Eu trago isso como um alerta aqui,
porque a mim foi alertado isso. Será que depois que recebemos a bênção, nós continuamos fazendo as coisas para Deus com a mesma intensidade que estávamos fazendo antes? Agradecer a Deus vai muito além do obrigado. Precisamos permanecer posicionados aonde Deus nos chamou para estarmos e fazendo a mesma coisa, com a mesma intensidade que antes fazíamos, antes de receber aquele milagre. Com relação ao rei Ezequias, foi pela misericórdia de Deus que, após ele ter sido orgulhoso e não ter sido agradecido, que ele se arrependeu. O povo também se arrependeu. E aí, então, o Senhor teve misericórdia, né, deles e não castigou o povo enquanto Ezequias viveu. Pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, nós temos a possibilidade de nós sermos alertados quanto aos nossos erros. Nós podemos identificá-los e, a partir do momento que nós reconhecemos o erro, nós podemos nos arrepender. E é isso que o Senhor quer comunicar aqui nessa tarde, sobre o arrependimento. O arrependimento de nós sermos muitas vezes ingratos, de não permanecermos. De fato, o rei Ezequias, ele ficou muito rico, recebeu muitas homenagens, mas quando as altas autoridades da Babilônia vieram para fazer perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, então os mensageiros da Babilônia vieram, né? E o rei ele mostrou tudo que ele tinha, tudo que ele havia conquistado. E foi aqui neste momento que Deus não o ajudou, porque ele queria saber o que estava no fundo do coração do Ezequias. Aqui o Senhor mostra que esquadrinha os corações. O que o Senhor ministrou no meu coração a respeito desse texto, queridos, é a importância de nós obedecermos a Deus, obedecermos às suas ordens. Veja que desde o início do reinado de Ezequias, ele obedeceu ao que o Senhor lhe tinha confiado fazer. Existe um propósito para a sua vida e você deve cumprir o que o Senhor te determinou fazer a partir desta função que você ocupa agora. Ali, nessa história que nós lemos, nós falamos do rei Ezequias. Mas o que você está fazendo enquanto mãe? O que você está fazendo enquanto esposa? O que você está fazendo enquanto pai? Enquanto esposo? O que você está fazendo enquanto você ocupa este cargo nesta empresa? O que você está fazendo enquanto desempenha esta função que Deus preparou para você desempenhar neste tempo? Independentemente de onde estivermos, nós deveríamos estar realizando a reconstrução do templo. Lembra? Tirar o que não pertence a Deus e colocar o que pertence a Deus. Nós deveríamos estar realizando a destruição dos altares pagãos, mediante a mudança de comportamento, a mudança de cultura. Misturas que ofendem a santidade de Deus, e nós vivemos como normais, porque isso já faz parte do nosso dia a dia, ou porque nós aprendemos com os nossos familiares e nós continuamos praticando. O que o Senhor quer de nós é que sim, nós sejamos obedientes, entregando as ofertas e os dízimos, porque essas são umas das condutas intrínsecas do reino de Deus. Não muda. Existem, claro, outras condutas, mas eu vou me referir somente a essas, a partir do texto que o Senhor me entregou. Nós vamos, sim, viver muitos milagres, muitas maravilhas do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Mas nós precisamos entender como devemos nos comportar a partir do momento em que confessamos o nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Precisamos decidir a quem pertencemos, a quem servimos e a quem obedecemos. Como estamos estabelecendo o reino de Deus nessa terra, queridas?
depois de que recebemos o milagre, que o anjo do Senhor vem e derrota o inimigo, nós estamos permanecendo fiéis? E estamos posicionadas da mesma maneira que antes nós estávamos? Agora anotem. Mesmo que o rei Ezequias tenha feito tudo da forma como o Senhor queria, quanto à purificação do templo, a purificação dos sacerdotes, dos levitas, mesmo que ele tenha realizado a distribuição dos dízimos, das ofertas da maneira correta, ele teve que ter a atitude de falar com o profeta Isaías, e então o Senhor ouviu a oração dele e derrotou o exército da Síria. Bastou um anjo do Senhor e eles foram derrotados. Então, queridas, quem vence as batalhas é o nosso Deus. E Ele quer que a gente peça para Ele a vitória. Ele quer que a gente dependa dEle. Tem um salmo que não sai da minha cabeça essa semana. E ele diz assim: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. É o Salmo 147, o versículo é o 10 e o 11. Mesmo depois de todos os milagres que havia vivenciado, seja na vitória sobre o exército do inimigo ou pela cura de sua saúde, o nosso Senhor identificou no rei Ezequias um coração orgulhoso. O orgulho é algo muito sério, queridas, e precisamos nos arrepender por todo o orgulho que possamos ter. Ezequias não agradeceu e por isso o Senhor percebeu nele um coração orgulhoso. É algo que devemos observar para não termos o mesmo comportamento. O orgulho, queridas, não tem vez no reino de Deus. E nós sabemos que quem tem o Espírito de Deus, como nós, é manso, é simples e é humilde. Não é a nossa capacidade, não é a força do nosso braço. E não somos nós que fizemos. É o Senhor Jesus que faz e opera todas as coisas. Veja o que rei Ezequias fez quando recebeu os mensageiros da Babilônia. Ele foi logo mostrando tudo que havia conquistado e toda a sua riqueza. Será que nesse ato não foi novamente orgulho? Bom, eu não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, muito menos o rei Ezequias. Mas depois que ele fez isso, o profeta Isaías trouxe a mensagem do Senhor de que tudo que estava no seu palácio e tudo que os antepassados ajuntaram até aquele dia seria levado para a Babilônia e que seus próprios filhos seriam levados. Então, queridas, a mensagem que recebemos ao ler as Escrituras Sagradas nos aponta para o que o Senhor espera de nós. Agora, ainda com uma maior responsabilidade, porque nós temos a intimidade de falarmos diretamente com o nosso Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, e nós temos o nosso amado Jesus para defender todas as nossas causas. Nós somos, sim, estrangeiros nessa terra, estabelecendo o reino de Deus por onde nós andamos. O Senhor comunica nesta tarde que devemos fazer a reconstrução do templo, que devemos destruir os altares pagãos, que devemos ofertar e dizimar, e que quando recebemos o milagre nós temos que agradecer, permanecendo da maneira que nós estávamos antes de recebermos. Amém, irmãs? Essa foi a ministração que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa tarde, e eu espero ter sido um instrumento de Deus na sua vida. E louvado seja o nome de Jesus. Amém.